Tô sentindo que vou precisar puxar essa discussão por aqui. Será que eu vou ter que recorrer a lugar de fala para não ser cancelado? Esse é o tipo de discussão que eu preciso usar as palavras com cautela. E principalmente vou precisar da compreensão de muitos que, apesar de não concordarem com a tese ou com as ideias de modo geral, têm essa paciência para ouvir, para podermos trocar essa ideia livre aqui. Sabemos aqui que a mídia, a cultura e a informação de massa, inclusive, reforça papéis sexuais. Até porque nós aqui temos uma postura muito crítica quanto ao papel que a mídia tem do que é ser homem. Então nós já aceitamos basicamente de premissa que a mídia e a cultura, os filmes, enfim, novelas, seriados novos, também são formadores da nossa imaginação moral sobre sexos, né? Sobre o papel do homem e da mulher. Mas e se transferirmos essa lógica para a questão das etnias e das raças? Será que há uma influência da mídia para formar uma opinião ou reforçar estereótipos baseados em raça, e trazendo aqui para a questão do negro, né? Negro no Brasil é o preto e o pardo, certo? Será que essa questão do negro estar isolado sexualmente é realmente uma realidade? Ou ele tem tanta facilidade, né, para se expor, para convencer, né, no mercado sexual, tanto quanto o homem ou a mulher branca? Quando você foge muito do que se entende como padrão caucasiano, enfim, ou europeu, você possui barreiras a mais para lidar no mercado sexual daquilo que esperam de você? Ou não, é uma questão apenas de percepção, de modo de agir, de ter mais atitude. Bem, o reality show do Big Brother Brasil acabou trazendo essa discussão novamente à tona, né? Discussão essa que era muito famosa aqui na plataforma, lá nos anos 2015 e tudo mais, quando se falava muito sobre questões de negritude nas comunidades e tal. Mas claro, né, voltou à tona por conta da Natália, que tentou a sorte com homens destacados, né, de beleza padrão na casa, que acabou sendo recusada. Eu falei aqui no vídeo anterior sobre essa mesma participante que, apesar dela ser negra e possuir a condição da pele do vitiligo, ela possui o formato, né, e a estética de uma pessoa padrão, né? Enfim, o corpo alinhado, o rosto alinhado, as curvas do corpo, um corpo de academia bem cuidado, sendo então o que diferenciaria ela das demais, em tese, seria basicamente a questão da etnia, e não uma questão de poder objetivo de atratividade. Nós entendemos aqui nesse espaço que a beleza ela não é de todo relativa. Há critérios estéticos, inclusive baseados em simetria, proporção do corpo, do rosto. Homens, né, com aquela questão do queixo mais quadrado, enfim, o shape em V, o peitoral mais aberto, a questão do bíceps, do shape de academia. E da mulher, aquela questão da silhueta, o rosto com traços mais delineados, aquela coisa toda. Mas passado esse critério mais biológico, de reprodução, né, de forma do corpo, de atratividade objetiva, a cultura, na minha visão, e acompanhem comigo, tem sim um papel de formador de aprofundamentos ou não de determinadas etnias em relação a outras. E aí é não só cultural, mas também histórico. Entendemos aqui que uma das naturezas de muitas mulheres é a da busca por validações externas de poder, de confirmação social e de status e riqueza nos homens. Uma etnia que proporcionalmente não faz parte das pessoas que estão em ascensão ou parte da classe média, da classe alta, naturalmente vai alimentar nas pessoas que visam status, riqueza e influência, vai pressupor que aquela pessoa negra tem um baixo valor na pirâmide social até que ela prove o contrário, através de símbolos de status, demonstrações de poder e coisas assim. E eu comentei que os estereótipos étnicos eles começam como um processo cultural histórico. Então, por proporção, não é à toa que a maioria das periferias, né, e cidades de baixa renda, né, que compõem cidades de baixa renda, de vilas operárias e tudo mais, a maioria é parda e preta. E esse quantitativo, que acaba se refletindo nas estatísticas, também se reflete na imaginação das pessoas de pressupor uma pessoa negra que a aborde ou que esteja no mesmo ambiente que ela, que tem um baixo poder aquisitivo dentro da estrutura da sociedade. E como se não bastasse isso, ainda tem a camada cultural e midiática, né, reforçando alguns padrões de comportamento dessas populações, né, que possuem uma maioria mais marginalizada em questão de poder aquisitivo e influência na sociedade. Bom, até aqui foi uma introdução e difícil de escolher as palavras, então espero que esteja acompanhando o raciocínio comigo. Por esse motivo, eu acredito sim que a população negra, né, preta e parda, possua uma barreira
de dificuldade a mais no mercado sexual. Não que o status, o shape e a riqueza não sejam ainda ativos importantes para essa população, mas essa camada a mais étnica é uma dificuldade a mais. Quem acompanha aqui o espaço sabe que eu não me encaixo em definições políticas, mas de modo geral eu confronto muito as pautas progressistas, né? Mas também seleciono bem as pautas que refletem a realidade daquelas que não, independente do lado político ou ideológico que esteja. E é por isso que nesse aspecto específico eu concordo sim que a questão étnica é uma barreira que prejudica no desempenho, né, na fluidez de um mercado sexual, tanto para o homem negro, tanto para a mulher negra. Não estou dizendo que é definitivo, estou apenas dizendo que é uma questão a mais a ser lidada. E essa é a questão tema do vídeo então. Existe solidão da mulher negra? Bem, é uma palavra muito forte e muito geral. O que eu entendo não é uma solidão, mas, como eu já disse, uma barreira de dificuldade a mais nas relações. E isso vem desde o histórico, inclusive, da liberação sexual das mulheres de modo geral. Temos que lembrar aqui que a segunda onda do movimento das mulheres, lá dos anos 70, lutava por uma espécie de liberação sexual. Mas eu sempre digo aqui que a mulher de classe mais baixa, e portanto, por estatística, de maioria parda e preta, as mulheres dessa classe social caíram numa espécie de hoax desse movimento que começou com as mulheres de elite, né, de pele mais clara, caucasiana, ascendência europeia. Enquanto a briga da mulher branca é para não ser vista como mulher casável, a briga da mulher negra é para fazer o movimento contrário, a de sinalizar que ela também pode ser eleita para ser levada a sério no mercado sexual. Não só para sexo, mas para relacionamento. É essa a diferença. Então, quando se fala do isolamento da mulher negra ou do homem negro, né, se fala não do fato dele conseguir sexo. É a mesma ideia do inverno feminino de modo geral, né, das mulheres que não estão conseguindo um relacionamento sério. É isso. Ela vai conseguir o sexo casual. Mas qual o tipo de homem que vai visar relacionamento sério com elas? Então, essa é a ideia da escassez sexual da mulher negra. Porque não é a questão do sexo só. É ela não ser levada a sério e ser assumida para relacionamento de longo prazo, de ser emocionalmente aceita por homens. Agora, uma ressalva aqui, eu não estou dizendo que a participante Natália foi rejeitada pelos caras que avançou por ela ser negra. Esse é o tipo de investigação inútil, não dá para saber. Pode ser pela atitude, a personalidade, afinal de contas estão convivendo ali e há comportamentos. Agora, eu usei esse estudo de caso dela para trazer para cá que homens e mulheres negros enfrentam sim, mas esse adicional. Sobretudo, inclusive, numa mulher negra que, ao contrário da Natália, no caso da participante aí, não tenha um corpo ideal. Porque a Natália não passa pela barreira do corpo de academia. Mas muitas mulheres que estão fora do shape ou com sobrepeso ou são extremamente magras, né, passam por esse tipo de barreira também. Assim como o homem negro que não está no padrão basquete, padrão 2 metros, enfim, né, fora do estereótipo de alfa, que inclusive não adere a essa moda de rua, streetwear e coisas assim, para simbolizar uma espécie de agressividade suburbana e tudo mais, esse cara, esse homem negro com sobrepeso ou muito magro, também vai estar jogado de lado no mercado sexual e vai ter uma barreira a mais do que o homem branco no mesmo patamar. Eles vão ter que se provar de formas diferentes. Assim como a mulher negra, que não é ideal de beleza, junto com uma que é ideal de beleza. Esses adicionais que a cultura coloca de qual etnia vai te gerar um maior senso de poder na sociedade, aí sim eu entendo que a pessoa negra vai estar um passo atrás para se provar melhor. E é lamentável saber que tudo isso tem um lastro socioeconômico, né? Da falta de costume das pessoas enxergarem, né, a mulher ou o homem negro como símbolos de poder, né? Uma possibilidade de que ele seja alguém de valor social. É um assunto complicado e traz muitas divergências. Qual é a opinião de vocês sobre esse tipo de assunto? Há essa barreira black pill a mais para o homem negro e a mulher negra lidarem no mercado sexual? Ou vocês têm uma visão de que isso é apenas discurso, vitimismo, não é uma realidade no nosso país? Não há padrões de beleza eleitos de modo geral pela mídia? Ou melhor, voltando para o masculino, vocês acham que a falta de representação de homens pardos e pretos em posições de poder, tanto em filmes, em mídias e tudo mais, prejudica, né, os homens no mercado sexual? Visto que a natureza sexual de muitas mulheres, né, é de selecionar os homens por destaque e por admiração, uma coisa eu advogo a favor dos homens. O homem pobre e sem destaque, este sim, está num deserto sexual.
porque nem o sexo casual ele consegue, quanto mais ser levado a sério emocionalmente para um relacionamento. E o homem nesse deserto sexual não pode errar, ele tem o dobro de responsabilidade de dar certo. Engraçado que demos voltas e voltas e acabamos caindo novamente no desenvolvimento pessoal. Mas o mais interessante de você saber que não tem outra opção a não ser dar certo é que seu caminho acaba sendo cada vez mais óbvio. Bom, achei que seria interessante encabeçar essa discussão por aqui. A comunidade tem falado muito de aparência e essas bolas levantadas pela mídia pop no time perfeito para chamar a atenção a esse tipo de pauta. E se quiser que eu traga mais conteúdo focado nessa questão da comunidade negra e as dificuldades específicas dessa comunidade dentro do mercado sexual, ou até ir um pouco mais além e falar do porquê que a comunidade Red Pill lá fora é muito forte no meio black americano, do porquê de muitos produtores de conteúdo lá fora de Red serem negros, deixa aí nos comentários para eu saber a receptividade de vocês a esse tipo de assunto. E aqui, a questão da etnia já possui essa barreira sexual, lá fora nos Estados Unidos a coisa é muito mais profunda, companheiros. Bem, vem comigo, vamos analisar um pouco mais disso, certo? Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.